Bom dia, galerinha! Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os polissacarídeos, né? Os polissacarídeos, eles são um tipo de carboidrato, né? Também chamados de glicídios, né? A gente pode chamar de carboidrato ou glicídio, e os polissacarídeos são os polímeros, né? As grandes moléculas dentro dos carboidratos. São polímeros de glicose, quer dizer, são várias moléculas de glicose, uma ligada à outra. Existem 4 tipos, né, de polissacarídeos, que são interesses para a gente de estudo no ensino médio. A grande característica que os 4 têm em comum são que nenhum deles tem sabor adocicado, né? Falando dos polissacarídeos de origem animal, nós temos o glicogênio, né? O glicogênio, ele é um polissacarídeo de origem animal que tem função de reserva energética. Ele está presente, ele está presente na musculatura esquelética e no fígado, né? É onde a gente encontra o glicogênio. Beleza. Quando a gente come glicogênio, porque o objetivo de hoje, né, é falar um pouquinho dos polissacarídeos na alimentação humana, quando a gente come glicogênio, a gente vai aproveitar esse nutriente, né? Nosso corpo tem enzimas chamadas de glicogenases, que vão começar a fazer a quebra desse glicogênio, até quando a gente consiga quebrar ele todo em glicose, e a gente vai fazer a absorção dele, né, no intestino delgado, lá nas microvilosidades. Falando de um de origem vegetal, a gente tem o amido, né? Um dos carboidratos mais presentes na nossa alimentação, também é uma molécula de reserva energética, só que uma reserva energética vegetal, que a gente vai encontrar aí, né, em raízes tuberosas, por exemplo, né, que nem a mandioca. A gente também vai encontrar em alguns grãos presentes na nossa alimentação, né, como arroz. A gente também tem a batata, né, a gente tem, né, várias fontes de alimento que é a base da nossa alimentação, né, a nossa fonte de carboidrato vai ser o amido. A gente também vai conseguir digerir, né? A gente tem a amilase, né, que é uma enzima que vai quebrar o amido em maltose, tanto presente na saliva, a amilase salivar, quanto presente no suco pancreático, né, a amilase pancreática. E essa maltose, por sua vez, né, vai ser quebrada por uma enzima chamada maltase, uma enzima intestinal, que vai quebrar a maltase em 2 moléculas de glicose, e aí a gente vai conseguir absorver essa glicose também nas microvilosidades. A gente vai ter, de origem animal também, a quitina, né, que é um polissacarídeo, né, que é um polissacarídeo estrutural. Ele está presente no exoesqueleto, né, dos artrópodes, né, eles têm um exoesqueleto de quitina. Ele também está presente na parede celular, né, dos fungos. Quando a gente come quitina, a gente não consegue assimilar esse nutriente. A gente não tem uma enzima que consiga quebrar essa quitina para a gente conseguir absorver os seus nutrientes. Então, ela vai entrar, vai passar pelo trato digestório inteiro e vai sair, né, nas fezes. Ela não teria função nutricional alguma para a gente. Você comer quitina ou você não comer quitina não vai fazer a mínima diferença, né, para a sua alimentação. E a gente também tem, né, um polissacarídeo de origem vegetal, que é a celulose. Ela é estrutural, está na estrutura da parede celular das células vegetais, né? A gente também não consegue, né, digerir essa celulose, ela, mas ela tem uma importância na nossa alimentação. Ela vai ser popularmente conhecida como fibra alimentar. Aqui é curioso falar que nenhum animal consegue produzir celulase, que seria a enzima que quebraria a celulose. Mas a gente não pode esquecer que os animais herbívoros, no seu trato digestório, em alguns lá no rumen, né, em outros no seco, eles têm uma relação de mutualismo com micro-organismos, e esses micro-organismos que produzem a celulase, não diretamente o animal.
Aí esses animais vão se aproveitar dos nutrientes da celulose, vão conseguir quebrar essa celulose, porque tem esses micro-organismos que agem de maneira mutualística. Mas e aí, professor, eu preciso ingerir celulose? Eu preciso ingerir essa fibra alimentar, mesmo sabendo que eu não vou conseguir quebrar esse nutriente, que ele vai sair nas fezes? Sim, né? Você vai precisar. Ele é muito importante na nossa alimentação, né, chamado de fibra alimentar. Aqui eu gosto de relatar para vocês que olha que interessante, fontes, né, de alimentos de fibra alimentar. Percebam que todos esses alimentos aqui nessa imagem têm em comum, todos eles são vegetais, porque a celulose é uma molécula presente na parede celular da célula vegetal. Lembra que é um carboidrato, um polissacarídeo de origem vegetal. Então, os alimentos que vão ser ricos em celulose são os vegetais, né? Principalmente os folhosos e os grãos. E hoje a gente também tem, né, suplementos alimentares de fibra alimentar. Qual vai ser a importância dessa fibra alimentar na nossa alimentação? A primeira é que ela vai dar consistência para as fezes, né? Ela vai dar massa, ela vai dar consistência para as fezes. Se você não comer celulose nenhuma, né, você não tivesse nenhuma ingestão de celulose, provavelmente você ia viver numa constante diarreia. Isso ia causar problemas, né, de falta de alguns sais, né, você poderia faltar líquido no seu corpo, você poderia ter problemas de desidratação, né, você ia ter esse problema aí de estar numa constante diarreia. Então ele dá consistência para as fezes. Essas fezes, né, sólidas, né, brilhantes, né, amarronzadas, que seriam as fezes ideais para a gente, a conquista dela vai muito da presença da fibra alimentar, a presença da celulose na, na alimentação. Ela também vai ajudar muito o trânsito intestinal, né? Ele vai fazer com que o alimento consiga passar, né, de maneira mais regular, uma velocidade mais regular no seu intestino, fazendo com que as enzimas consigam atuar de melhor maneira, né, com exceção de uma que a gente vai falar, fazendo com que a absorção de nutrientes no intestino delgado seja melhor, né, então ele ajuda no seu trânsito intestinal. E aqui que é muito importante, por isso que as fibras estão muito presentes, né, na dieta, é primeiro que vai dar uma sensação de saciedade na fome, né? Então a gente vai estar uma sensação de saciedade, né? Você não vai sentir fome, né? Isso é muito importante para a pessoa que está fazendo uma dieta, porque ela está ingerindo um nutriente que vai saciar a fome e não é calórico, né? Porque não vai ser absorvido. Então isso ajuda muito, tanto aquelas pessoas que querem emagrecer, tanto aquelas pessoas, né, que precisam controlar a quantidade de calorias, como por exemplo os diabéticos. E aqui ela também vai dificultar a absorção de gordura. Por que que ela vai dificultar a absorção de gordura? Porque, gente, ela vai inibir a bile, né? Aquela molécula produzida pelo fígado, liberado pela vesícula biliar, né, que faz a emulsão das gorduras para facilitar as enzimas que vão quebrar essas gorduras, você vai dificultar a absorção de gordura porque a fibra ela inibe a ação da bile. E dessa maneira, você vai dificultar a absorção de gordura. Isso também vai ajudar tanto aquela pessoa que pretende emagrecer, tanto aquela pessoa que tem problemas, por exemplo, de colesterol, vai ter uma redução aí, né, na absorção de gordura, né? Você tem pessoas que têm, né, alguns problemas na ingestão de gordura, a fibra alimentar, a celulose também vai estar ajudando. Então, por mais que seja um nutriente que o nosso corpo não tem enzima para quebrar, a gente não tem essa celulase, ele não deixa de ser, né, algo que não precisa estar na alimentação. Muito pelo contrário, ele tem uma função muito importante na alimentação humana. Diferente da quitina, que a gente também não consegue quebrar, mas essa não tem importância.
beleza? Gente, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários. Esse é um tema muito recorrente, né, em questões de vestibular, quando falam de nutrição humana, quando falam de dieta, mesmo na atualidade, quando falam de problemas de obesidade, né, de má alimentação. Então você vai encontrar itens disso tanto no vestibular, né, tanto no PAS, aqui em Brasília, no NB, tanto na prova do Enem. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula. Muito obrigado, gente.